O caminho para a vida eterna. Olá, meus amigos. Quero agradecer ao Senhor Deus por esta oportunidade que mais uma vez nos concede de estarmos conectados através desta plataforma de YouTube. Quero convidar a todos vocês, aqueles que são novos no canal, a poderem se inscrever, para aquele que não está inscrito. E aqueles que também já estão inscritos e os novos, podem ativar os vossos sininhos para receberem as próximas notificações. Não só coloquem lá os vossos likes ou dislikes, e coloquem lá os vossos comentários para poderem ajudar o canal a melhorar. Pois bem, meus amigos, o caminho para a vida eterna. Tem surgido várias perguntas no seio da humanidade a respeito da salvação. Algumas pessoas dizem: o que eu posso fazer para ser salvo? Qual deve ser a minha postura, a minha posição para com Deus para que eu seja salvo? Será que do jeito que eu estou, Deus me aceita assim? Existem algumas pessoas que têm laços ocultos, não é? Que são satanistas, que seguem linhas diversificadas e ainda se perguntam no fundo do seu coração: o que eu posso fazer para ser salvo? A palavra de Deus nos apresenta a solução para este problema. O livro de João, capítulo 14, no verso 6, no verso 6, a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não importa onde você tenha ido, não importa o que você é, não importa o que você tenha feito, não importa tudo isso. Jesus Cristo é o seu Redentor. Jesus Cristo é o seu Salvador. Por mais que você queira ser salvo, por mais que você queira estar livre, provavelmente das garras do inimigo, Jesus Cristo é a solução. Não tenha receio. Tome a sua decisão mesmo do fundo do seu coração. A Bíblia nos ensina que não importa quem você seja, não importa quem você é, Jesus Cristo morreu por você e Ele ama você. Então vamos aqui ler alguns textos que nos ajudam a compreender o que nós deveremos fazer para obtermos a salvação. A salvação é para todas as pessoas, mas nem todos querem recebê-la. Por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos escolhidos. Jesus Cristo escolheu salvar a toda a humanidade. Numa das lições que passei aqui, falei um pouco a respeito do plano da salvação e dizia que toda gente nasce para o lado de Deus. Toda gente nasce filho de Deus. Só que ao longo do crescimento, ao longo da vida, a pessoa toma certas decisões para o inimigo. Mas todos nós nascemos para o lado de Jesus Cristo. Então, a salvação, ela é para toda a gente. Está disponível para toda a gente. Só que nem todos querem recebê-la. Mas eu convido a você, meu querido amigo, a receber esta salvação. Muitos perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Porque algumas pessoas pensam que o fato de ser bom é o que lhes vai dar mérito para ser salvo. Mas as pessoas perguntam: o que eu posso fazer? Como é que eu posso ser bom diante de Deus? Poucos sabem, por exemplo, como vir a Cristo e experimentar a alegria, paz mental e esperança quanto ao futuro. Poucos escolhem fazer isso e poucos sabem como é que isto acontece. Mas nesta lição, meus queridos irmãos, vamos juntos aprender a respeito dessa questão. Ninguém tem direito, numa primeira fase, porque algumas pessoas podem pensar: não, aqueles que vão à igreja, os adventistas de sétimo dia, ou então os presbiterianos, os batistas, são os que têm o privilégio, ou então são os que serão salvos. Deus predestinou, ou Deus escolheu essas pessoas para serem salvos. Não, irmãos. Ninguém tem o direito à vida eterna. Pois todos, como diz o livro de Romanos capítulo 3, no verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não importa que religião você pertence, não importa quem você é, não importa onde você andou, mas todos nós carecemos da glória, da graça, então carecemos da glória de Deus. Todos carecemos da glória de Deus. Aqueles que pregam a palavra de Deus, eu careço da glória de Deus. Você, meu querido irmão que me está a assistir, também carece da glória de Deus. Por quê? Porque não há justo na terra. O livro de Romanos diz isso. O livro de Romanos, capítulo 3, no verso 10. Na terra não existe nenhum justo sequer. Por isso que carecemos da graça de Deus. Pela obediência, a morte é comprada, mas a vida eterna é dada de graça. A vida eterna é dada de graça, mas pela obediência, a morte é comprada. No livro de Romanos, por exemplo, capítulo 6, no verso 23, a Bíblia diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, em Cristo nosso Senhor. Então é importante saber que
O salário do pecado é a morte. Todo aquele que peca, morre. Qual é o segredo para a pessoa não morrer? Tem que obedecer a Jesus. Porque a Bíblia diz, todo aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. E se não guardar os meus mandamentos, o que é que vai acontecer? A pessoa vai morrer. Não terá salvaguarda. Então, como ser salvo? Depois, perdão, meus queridos irmãos, estou um pouco constipado, mas esse não é o caso. Depois, trazendo-os fora, disse, Senhor, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 31. No verso 30 e verso 31. Jesus Cristo é a base da salvação. Precisamos de crer em Jesus. Por isso mesmo, quando ele foi aos seus, ao ele prometer na segunda vinda, não é? Ao ele prometer a segunda vinda, ele diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Credes em mim, credes em Deus, também credes em mim. O importante aqui é crer em Jesus, entregar a vida a Jesus. Porque, veem só, os demônios creem e estremecem, mas o cristão vive uma vida de obediência a Cristo. O demônio crê e estremece, mas já não obedece a Deus. Mas o cristão é orientado a poder obedecer ao seu Criador. Então, existem alguns passos, né? Alguns caminhos que podem ser observados para poder ter a vida eterna. O primeiro caminho é crer, porque o livro de João, capítulo 3, no verso 16, este é o verso central da Bíblia. Eu gosto muito deste texto. Diz, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segredo para ter a vida eterna é crer em Jesus Cristo. Este é o primeiro passo. Jesus nos chama a obedecermos. Porque é Deus que nos capacita a crer e obedecer por meio do Espírito Santo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, no verso 12. No verso 12. Então é importante nós sabermos que este é o primeiro passo, crer. O segundo passo para a pessoa obter a vida eterna é arrependimento. O arrependimento envolve deixar tudo que a pessoa praticava no passado. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Se, porém, vos arrependerdes, todos igualmente, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, quando a pessoa não se arrepender, vai perecer. Mas quando a pessoa se arrepender, não vai perecer. Então, é importante que nós possamos nos arrepender. Primeiro, crer. Em segundo lugar, arrepender. O verdadeiro arrependimento é uma dádiva de Deus. O homem escolhe entre arrepender-se ou não se arrepender. Uma pessoa pode estar triste com os resultados do pecado, mas não pelo pecado em si. Esse tipo de arrependimento não é genuíno. É importante, claro, ficar triste com os resultados do pecado e deixar de pecar. Esta é a base. É importante nós sabermos que este é o segundo passo para poder herdar a vida eterna. Arrependimento. O rei Davi, por exemplo, não arranjou desculpas. Ele simplesmente se arrependeu e dirigiu-se a Deus. Purifica-me, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Livro de Salmos, capítulo 51, no verso 7, nós lemos isso. Se formos a ler todo o capítulo, nós encontramos a oração de Salomão. Então, o verdadeiro arrependimento não encontrará desculpas para seus erros. Confiaremos no poder de Deus para vencer o pecado em nossas vidas, obedeceremos e resistiremos ao mal. Então é importante que isso aconteça. O terceiro passo é confessar a Deus e abandonar o pecado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O livro de Provérbios, capítulo 28, no verso 13. Então o terceiro passo é confessar e abandonar o pecado. Nós confessamos, Deus nos perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O livro de 1 de João, capítulo 1, no verso 19. Nós temos Jesus Cristo como nosso advogado. Ele é que intercede por nós. Ele é que luta por nós. E
e nos defende. Não importa o tamanho ou a gravidade do pecado que você tenha cometido. Jesus Cristo quer-te assim. Está lembrado do livro de Isaías, capítulo 1, verso 18? Cristo convida os pecadores do jeito que estão. Alguns têm dito, eu preciso deixar de pecar primeiro para depois ir a Cristo. Não, isso não é verdade. Não precisas deixar de pecar para depois ir a Cristo. Não. Vai do jeito que você está, com o pecado que você tem. É o que Jesus Cristo quer. Vai do jeito que você está. Se é o vício que você não consegue deixar, não se preocupe. Vai a Cristo do jeito que você está com o seu vício e apresenta esse problema a Jesus. Se são problemas familiares, vai a Jesus do jeito que você está. Jesus é a solução dos seus problemas. A solução dos seus problemas não é você, mas sim Jesus. Leva os seus problemas, apresenta-os a Jesus. Jesus chama a todos nós, quando ler o livro de Mateus capítulo 11, no verso 28, Cristo convida a todos nós do jeito que estamos, não é? Cristo convida a todos aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão com fardos pesados e oprimidos, para poderem ir a Cristo, para serem dados fardo leve. Jesus Cristo é que vai aliviar a nossa dor. Jesus é que vai aliviar o nosso fardo. Então não precisa de deixar de pecar primeiro para ir a Cristo. Não, vai com o seu pecado, porque Jesus Cristo é a solução do pecado. E Jesus quer salvar a todos nós. Cristo disse ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata. Isso não é problema, meu filho. Vem a mim. Jesus chama-te do jeito que está. Todos nós um dia caímos. Todos nós tivemos pecados um dia. Todos nós cometemos erros graves, mas Jesus Cristo nos convida do jeito que estamos. Pode-se dar o caso de que seja alguém que tem laços ocultos e vê que já matou tanta gente e já cometeu muita criminalidade. Jesus diz, não, filho, não se preocupe. Vem do jeito que você está. Jesus quer te perdoar do jeito que você está. Jesus quer você, não quer o seu pecado. Jesus quer você. Por isso que quando você for a Ele com o seu pecado, Ele remove o pecado e toma você como seu filho. O quarto passo, Jesus Cristo nos concede um novo nascimento ou conversão. O livro de João capítulo 3, no verso 3 a 7, a Bíblia diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É importante nascer de novo. Como é que nós nascemos de novo? Da água, através do batismo. A semelhança do que aconteceu com Jesus. É importante que possamos nascer de novo. O batismo por imersão, não por aspersão. Ser mergulhado uma vez e ser removido da água uma vez. É assim até que nós também nos alegramos ou mostramos a nossa alegria pela morte de Jesus Cristo, não pela mudança de sábado para o domingo, não. A nossa alegria é mostrada pela morte ou então pelo batismo, não é? Mostramos a Jesus Cristo que estamos alegres pela morte dele quando nós nos batizamos. Existem algumas evidências de uma verdadeira conversão e transformação de vida. O livro de 2 de Coríntios capítulo 7, no verso 17 diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando uma pessoa se converte, a pessoa passa a ser uma nova criatura. Sempre haverá conflito entre a natureza pecaminosa e a espiritual, diz o livro de Gálatas. Mas é importante que sempre alimentemos a natureza espiritual. Ler a palavra de Deus, orar todos os dias, jejuar, buscar a Cristo com muita integridade, orar pelo seu irmão, orar pela igreja de Cristo e fazer a vontade de Cristo. Isso vai nos manter sempre diante de Cristo. Isto, quando nós alimentarmos mais a natureza espiritual, a carnal fica fraguejada. Se alimentarmos mais a natureza carnal, a espiritual fica fraguejada. Então é importante que nós possamos alimentar mais a natureza espiritual. Enquanto o homem olhar para Jesus em busca de força, não precisa de fracassar, porque Jesus Cristo é a base. Não precisa ter medo, meu irmão, não precisa ter receio, não precisa de ter vergonha. Porque muitas vezes quando a pessoa decide ir a Cristo, as pessoas falam muita coisa, já é matreco, para a nossa linguagem cá, não é? Quando um jovem aceita a Cristo, dizem, esse já é matreco. Está a seguir coisas da igreja. Não, irmãos. Não é matreco. É uma pessoa que está em busca da vida eterna, que está a caminho da vida eterna. O quinto passo para a vida eterna é a obediência. O livro de 1 João capítulo 5, no verso 2 a 3 diz, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Precisamos de obedecer os seus mandamentos. Muitos são apenas cristãos professos, não vivem de acordo com o padrão de justiça de Deus. Muitos só dizem que são cristãos e dizem que conhecem a Deus, mas não vivem de acordo com a vontade de Deus. Então o poder de Deus para obedecer vem do próprio Deus e da graça, não vem de nós. Por isso o livro de Filipenses capítulo 2, no verso 13, continua a dizer, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amigos,
Nas 3 lições que já estão a passar aqui, nós vemos a repetição deste verso. Deus é que opera esse milagre da obediência em nós. Então, a prova do amor de Deus do amor a Deus é a obediência aos seus mandamentos. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Então, como descobrir quem verdadeiramente ama a Deus? O livro de 1 João, capítulo 2, no verso 3 a 4, diz o seguinte: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz que conhece a Deus deve guardar os mandamentos de Cristo. Muitos dizem que conhecem a Cristo e guardam os mandamentos de Cristo, mas não guardam os mandamentos de Deus. Por quê? Guardam em parte e outra parte não obedecem. Os mandamentos de Deus são completos, devem ser guardados na sua totalidade. Então o apóstolo Paulo disse em Gálatas, não é? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O livro de Gálatas, capítulo 3, não é? A partir do verso 10. Então encontramos isto na palavra de Deus. A obediência é alcançada pelo poder de Cristo, vivendo na pessoa, não é? Não porque nós nos esforçamos, mas o poder de Cristo que nos ajuda a obedecermos. Cooperamos voluntariamente, decidindo obedecer a Deus e obedecendo de fato. É importante que nós possamos obedecer a Deus e a sua lei. Jesus pagou elevado preço para quebrar o poder do inimigo sobre a nossa vida. Então é importante que nós possamos entregar as nossas vidas a Ele. Entregue a sua vida a Cristo, meu querido irmão. Não é tempo este de continuar sozinho. É tempo para você poder entregar a sua vida a Cristo, porque Ele quer que você também faça parte lá na Nova Jerusalém. Ele quer que você herda a eternidade. Jesus quer que você herde a eternidade. É importante que nós possamos obedecer pelo poder que Ele nos dá, pelo poder que Ele há de conceder a você, meu querido irmão, e concede a todos nós. Você experimentará a verdadeira satisfação e felicidade agora e a vida eterna no futuro. É importante obedecer a Deus, meus queridos irmãos. A vida eterna não é algo assim fácil ou mero, mas é uma coisa que só Jesus nos dá. Não precisa de se esforçar tanto. Jesus só disse: vem do jeito que você está. Ele há de te perdoar, Ele vai te dar a vida eterna. Amigos, não resistais, não pode resistir. Receba o seu Salvador Jesus Cristo. Jesus quer te salvar. Se esta é a sua vontade, ter a vida eterna e seguir a Jesus Cristo, guardando e obedecendo os seus mandamentos, fazendo a sua vontade, se esta é a sua vontade, ore comigo. Jesus, nós queremos ser salvos por Ti, ó Pai. Nós queremos herdar a vida eterna. Pedimos a Ti para que nos possa ajudar a obedecermos a Sua palavra. Por favor, Senhor Jesus, perdoa-nos todas as nossas falhas. Em nome e por Seu amor, esteja com os meus irmãos que ali estão a decidir. Nos seus corações eles querem seguir a Ti. Por favor, Deus, tenha misericórdia deles. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Nós avistamos na próxima sessão. Amém.